meus queridos. Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida, sobre a minha vida, sobre a humanidade. Esse é o desejo do nosso coração. Nesse domingo, nós estivemos falando sobre missões, sobre o mandamento de Jesus, de irmos por todo o mundo e pregar, falar do Evangelho, dar a boa notícia a toda criatura. E é maravilhoso, mas às vezes o tempo é curto. Então, nós vamos gravar esse vídeo, eu vou estar falando um pouco mais daquilo que Deus colocou no meu coração. Nós usamos como base para a nossa meditação o Evangelho de Lucas. Na verdade, usamos as palavras de Lucas, porque usamos o Evangelho de Lucas com o livro de Atos. Tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito pela mesma pessoa e com a mesma finalidade. Vamos ver isso nas introduções, tanto do livro do Evangelho de Lucas, quanto do livro do Atos dos Apóstolos. Lucas 1, de 1 a 4, diz assim: Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim, isso é Lucas falando, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, o nome de uma pessoa, né? Excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades que fostes instruído. Lucas então escreve o seu evangelho, a vida de Jesus, tudo aquilo que foi falado acerca de Jesus, após uma investigação. Ele coloca que ele foi até as testemunhas oculares e também aos que são ministros da palavra e recolheu deles as narrativas e compilou essas narrativas no seu evangelho e destinou essa narrativa para o Teófilo. Teófilo, então, é o destinatário do livro do Evangelho de Lucas. Mas Lucas usa Teófilo, que pode ser realmente o nome de uma pessoa, ou pode ser uma chave para a interpretação do seu Evangelho. Theos mais Phileos são duas palavras gregas que juntas formam Teófilo. Theo, de Deus, Philéu, amante, amigo, aquele que tem amor. Então, a pessoa que tem amor por Deus, Lucas escreve para você. Escreveu para o Teófilo e também escreve para cada pessoa que ama a Deus. E com que objetivo? No finalzinho aqui do versículo 4 ele coloca: para que você que ama a Deus, tenha plena certeza das verdades que você foi instruído. Então, esse é o Evangelho de Lucas. E já temos umas palavras de Jesus que temos falado incessantemente, porque essas palavras são vida, essas palavras são o próprio Cristo dentro de nós. E elas nos dão acesso ao Pai. Mas vamos hoje focar, nessa noite, vamos focar nas palavras de Cristo acerca da missão, acerca de falarmos a outras pessoas acerca do que Ele fez, falarmos aos outros sobre Jesus. Queria que nós pudéssemos agora ir então a Lucas 24. Lucas 24, de 44 a 49. Já é
praticamente a parte final do livro de Lucas e já trata de Jesus ressuscitado. Começa o capítulo 29 com a ressurreição, mas nós vamos um pouco mais adiante, a partir do 44 ao 49. Diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abri o entendimento para que compreendessem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar entre os mortos no terceiro dia, e que, em seu nome, se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, essas palavras de Jesus são o nosso norte para a missão. Em Mateus, nós vamos ter o ide. Em Marcos, também ide. Em João, vamos ter João dizendo do envio. Eu vos envio, como o Pai me enviou, assim eu envio. E aqui em Lucas, Lucas usa as palavras com finalidade da gente ter certeza de que esse ide, de que esse envio e de que tudo que aconteceu é real. Então Lucas começa dizendo que Jesus colocou que as palavras que ele disse não são palavras simplesmente, são cumprimento das profecias que haviam sido feitas por Moisés, haviam sido feitas pelos profetas e haviam sido escritas nos Salmos. Então, a vida de Jesus é um grande cumprimento de profecias. Por isso que podemos entender e crer que ele voltará. Foi profetizado que ele voltará. Foi profetizado que ele dominará toda a terra. Que ele, com seu conhecimento, salvará muitos. E isso foi profetizado centenas de anos antes do nascimento de Jesus. E esse movimento do tempo e das gerações, gerações que ouvem a profecia, gerações que passam a profecia e gerações que vivem a profecia. Podemos enxergar isso também na nossa vida. Eu tenho isso muito, foi uma das bases para que eu entendesse que Deus é real. A minha avó, Angelina, ela disse para mim uma vez: meu neto, quando minha avó, que ela foi criada pela avó, que a mãe dela morreu no parto, quando minha mãe falava para mim, ela falava: agora está cumprido. Porque a vovó da vovó Angelina viu surgir o Estado de Israel. E surgir o Estado de Israel era completamente impossível. A terra não era deles, os palestinos não gostam deles, aquele povo que habita lá não gosta deles. E eles estavam espalhados pelas nações. Haviam judeus ricos, sim, como há até hoje, mas eles não tinham a terra. E em 1945 surge Israel. Então minha avó disse, minha avó disse para mim que eu não posso mais duvidar das Escrituras. Porque até então, século XIX, a partir do século XVI, de 1500, iluminismo,
As pessoas falam, Bíblia? Ah não, esquece. Mas quando chega então e o Estado de Israel volta, meu Deus, aquele povo que não existia, agora existe. O povo que é mencionado no livro, agora existe. E pode ser que as profecias relacionadas a esse povo se cumpram. E todas elas se cumprem. E se cumprirão. Então, nós não somos mais aqueles que estamos passando a profecia. Somos aqueles que estamos vivendo. Uma geração viu alguém profetizar, várias gerações transmitiram a profecia, e na nossa geração, testemunhas oculares viram coisas que foram profetizados acontecer. E isso é segurança, isso é certeza. Mas havia uma outra questão. Não adianta a gente falar. Precisa acontecer o versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Tarefa do Senhor Jesus. Tarefa hoje do Espírito Santo. Ele abriu o entendimento dos discípulos. Assim como no caminho de Emaús, o Senhor falava com eles no caminho e eles ainda não entendiam que era Jesus. Mas quando Jesus entra na casa, aceita ficar com eles e pega o pão e dá graças, eles lembram, é Jesus. E Jesus então se ausenta daqueles discípulos e os discípulos falam, mas não ardia o nosso coração quando ele vinha falando conosco no caminho? Voltemos para Jerusalém, ele ressuscitou. E esse capítulo que nós estamos lendo é exatamente após a ressurreição. Jesus, com suas marcas que Tomé colocou a mão, chegou e passou 40 dias com os discípulos. Falou muita coisa, viveu muita coisa, comeu e prometeu que vai voltar. Mas ele pediu, ide. Mas ide é no imperativo, então é uma ordem. Por onde nós formos, nós temos que levar essa mensagem profetizada, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. E isso foi profetizado por quem? Lá atrás, Isaías é uma das pessoas que profetiza sobre isso. E que se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Agora, ele vai classificar quem é que vai falar. O verso 48 diz, você e eu, somos essas testemunhas. Somos as testemunhas dessas coisas. Por isso não podemos nos furtar de dar o nosso testemunho. De dar o testemunho do que Jesus fez. Do que Jesus fez há 2000 anos atrás. Quem crê, tarefa de Jesus. Abrir os olhos, abrir o entendimento para compreender as Escrituras, tarefa do Espírito Santo. Nossa tarefa, compreender que somos as testemunhas. Mas não vamos no nosso próprio nome, nem vamos na nossa própria força. Verso 49. Eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Deus profetizou que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Permanecei, pois, na cidade, Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas, após essa explicação tão clara, podemos ir lá em Isaías 53 e ver, talvez, como alguns missionários, alguns pastores, alguns líderes se posicionam. Isaías 53:1. Quem creu na nossa pregação?
E a quem foi revelado o braço do Senhor? As testemunhas. Quem creu na nossa pregação? As testemunhas creram. A quem foi revelado? Foi revelado às testemunhas. E são testemunhas oculares. Ah, mas tem os sinais. Sim, os sinais seguirão os que crerem. Nós temos um envio. Nós temos uma promessa. E nós temos a certeza. Cristo está nos levando. Cristo está nos levando a dizer, como que Isaías disse, Jesus verá o fruto do seu penoso trabalho. Jesus padeceu, foi oprimido, humilhado, levou sobre si os nossos pecados, mas Ele também, Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles, de nós, minha, sua, Ele levou sobre si. Temos então Isaías profetizando, Jesus vivendo e Jesus agora entregando para nós essa tarefa tão linda. Mas e o poder, Alessandro? Temos o poder. Vemos que a descida do Espírito Santo em Atos foi uma descida do Espírito Santo em Jerusalém sobre os discípulos. E esses discípulos, essas pessoas acreditavam em Jesus. E outras pessoas de Jerusalém ouviram Pedro e a sua pregação e receberam de tal forma que naquele dia se acrescentou à igreja mais 3.000 pessoas e pessoas de várias nações. E se o Espírito Santo desceu ao ponto deles pregarem e agora eles batizaram, cumprindo a ordem de Jesus, que batizasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para ser testemunhas, e essas pessoas eram de outras nações, era para a igreja ter entendido que o Espírito Santo veio sobre as nações. Mas houve um fechamento. Após aquele momento glorioso, que esperávamos que a igreja saísse, Lucas então vai registrar que a igreja ficou. A igreja permaneceu em Jerusalém, foi revestida de poder e continuou em Jerusalém. Isso não foi bom, porque isso levantou questões. Para quem Jesus veio? Se os gentios, porque aqueles que estavam em Jerusalém por ocasião ou da Páscoa, que tinha sido quando Jesus foi morto, ou da festa de Pentecostes, duas festas judaicas. Essas festas judaicas não são festas cristãs. Na Páscoa se matava um cordeiro e no Pentecostes se comemorava os 50 dias de colheita e toda uma outra série de ritos que não são ritos do cristianismo, ritos que Jesus vem ensinar. Então nós temos o Pentecoste, não quer dizer Pentecoste, quer dizer Pente, de 50 dias após a Páscoa. Então é uma contagem de tempo para uma liturgia judaica. E no dia dessa contagem de tempo de liturgia judaica, desce então o Espírito Santo. Mas desce sobre quem? Joel diz, toda a carne. Acreditam? Compreendem? Bem, nós sabemos que nós temos inimigos. O mundo, a nossa própria carne e o próprio maligno, que peleja para que nós não entendamos e não cumpramos a palavra de Deus. Mas pode até retardar, parecer retardar. Mas Deus tem seu caminho na tormenta. Nosso Deus é fogo consumidor. E a igreja de Jerusalém experimentou isso. A igreja de Jerusalém não saiu. Ela permaneceu em Jerusalém.
e coisas foram acontecendo. Então, se você for até o livro de Atos, faça essa leitura com cuidado. Os primeiros capítulos de Atos. Lucas já começa dizendo, Atos 1:1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, pessoa que ama a Deus, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo por 40 dias. Lucas diz, então, que Jesus ficou 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Que maravilha! Sabemos que a ressurreição é real, que Jesus é real, que o corpo, após a morte, voltará a ser corpo e que ainda passará por uma glorificação, como Jesus também passou por uma glorificação. Testemunhas oculares, multidões de pessoas, 40 dias de experiência. Ah, mas hoje eu não creio. Tudo bem, mas é real, por causa da testemunha. Eu e você somos hoje essas testemunhas, que temos visto, ouvido o que aconteceu, mas visto o que Deus faz hoje, para me salvar, para te salvar, e como Ele hoje opera por nós, por meio do Espírito Santo. E então, o livro de Atos começa dizendo que eles estavam ali e que foi colocado para ele, que eles tinham um mandamento, um novo mandamento. Mas, no capítulo 2 disse que, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, 2:1, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E então a gente vai ter um discurso lindo. A casa apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falares. Mas por que falavam em outras línguas? Não deveria ter essa separação, e no livro original não tem. Aí aqui nós temos aqui na Bíblia RA, que é usada pela Igreja Congregacional, um título em negrito, um espaço em branco e um título em negrito. Isso não tem no livro de Atos. É direto, é tudo em grego e é tudo um do lado do outro. Então, que falassem em línguas como o Espírito Santo lhe concedeu. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Pessoas que vieram das nações. E quando fez ouvir aquela voz, a multidão ficou perplexa, porque ouviam falar cada um na sua própria língua. Então as línguas aqui não são línguas desconhecidas, nem tampouco língua de anjo. Aqui são línguas das nações. Tá claro? Mesmo que haja essa divisão, negrito, espaço em branco, é um texto só. O Espírito Santo veio, desceu chamas de fogo, em Jesus desceu uma pomba, sinais visíveis de algo que se processa invisível, de uma alegria, de um enchimento, de uma plenitude. E então eles falam em outras línguas, porque o Espírito quis que eles falassem, porque haviam essas pessoas, e essas pessoas, ao ouvirem isso, ficaram perplexas. E o Espírito Santo faz isso, nos deixa perplexos, trabalha conosco, mexe conosco. O Espírito Santo faz isso para nos chamar a atenção, nos trazer a realidade de algumas coisas. Às vezes é o sacolejão que Deus dá na gente, né? E falavam, não são porventura galileus todos esses aí? Como estão falando?
E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Ou seja, eles eram judeus, mas eles nasceram lá. E lá onde eles nasceram falavam outra língua. Então aquele sinal tocou. E quando eles explicaram, quando Pedro começa a explicar, que não era embriaguez como alguns zombaram, mas que era realmente um propósito de Deus. Aí eles entenderam, porque a seita do caminho, aqueles que falavam de um nazareno, que vinha fazendo milagres e prodígios e falando coisas como nenhum outro rabino falava, era real. E por causa do sinal, e por causa da mensagem, e por causa do convencimento do Espírito Santo que estava ali, diz o verso 41 do capítulo 2. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Meus queridos, 3.000 pessoas. E não houve aqui registrado um outro descer de línguas de fogo. As línguas de fogo foram para aqueles que ficaram reunidos em oração. Aqueles que tiveram o privilégio de andar com Jesus ressuscitado. Aqueles que tiveram o privilégio de ver Jesus subir. Aqueles que tiveram o privilégio de ouvir: vocês são as minhas testemunhas até o confim da terra. Mas esses 3.000 que foram batizados não tiveram esse privilégio, mas creram. E aí começa a igreja. Não a igreja como um templo, não a igreja como instituição, não a igreja com ritos, com formas, dogmas, mas um povo que acredita em Jesus de Nazaré como Cristo e como Messias. Vemos então que ser testemunha agora também era para os outros. Mas lembram-se, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, eles estavam ali de casa em casa, mas na descrição aqui de como viviam os convertidos, não saem. E aí você vai ver depois Pedro indo ao templo curar o coxo, depois Pedro e João presos, depois Pedro e João sobre o sinédrio, a igreja em oração e eles são libertos. Aí, de novo, a comunidade vai falar: ninguém considerava que era exclusivamente seu, repartiam, não havia necessidades. Aí vem a oferta de Barnabé, aí vem Ananias e Safira, e mais uma vez o Espírito Santo é enfatizado aqui. O Espírito Santo se movia na igreja, mas a igreja não tinha ainda compreendido como, talvez porque somos pequenos, porque somos pobres, porque Roma domina. Como eu vou até os confins da terra? Como? Bom, mas isso não impede o Espírito Santo. Capítulo 5, os apóstolos continuam fazendo muitos milagres, com perseguição, prisão dos apóstolos. Depois, a instituição de diáconos, capítulo 6, aí Estevão perante o sinédrio, a defesa de Estevão no capítulo 7, e Estevão, depois de pregar, é apedrejado. A morte de Estevão termina no capítulo 7. E então, no capítulo 8, Lucas vai registrar como a mecânica que teve que ser usada para que a igreja saísse. Capítulo 8, verso 1, parte B. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de Judeia e Samaria. Lembram do Ide? Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judeia e Samaria e até os confins da terra.
Mas eles não foram por livre e espontânea vontade. Foram porque foram perseguidos. Será que precisa ser assim com a gente? Testemunhas nós somos. Deus tem feito muito pelas nossas vidas. Mas será que precisa uma perseguição para podermos ir falar do que Jesus fez no passado e do que Jesus faz hoje e do que Jesus faz dentro de nós e do que Jesus vai fazer no futuro? Todos sabemos. Deus nos ama. Deus mandou seu Filho. Deus me amou. Deus me salvou. Deus me promete o céu e promete que Ele vai voltar. Tudo isso se cumprirá. E todo olho verá. E todo joelho se dobrará. Não haverá quem possa dizer, hoje podem rir, mas um dia todos saberemos. E todos nos olharemos e valeu a pena ser testemunha, como foi no passado, como tem chegado até hoje, 2025 anos depois. Então, a gente vai ver que essa perseguição que espalha a igreja ainda não foi suficiente para que os discípulos entendessem que o Espírito Santo estava sobre toda a carne. Pedro é então conduzido até uma casa, e nessa casa Pedro tem uma visão, e aí já é capítulo 10. A casa que Jesus queria que Pedro estivesse, que o Espírito Santo queria levar Pedro, era uma casa que não era de um judeu, era de um centurião. Centurião é aquele que tem 100 ao seu comando. Um soldado romano que tem 100 pessoas à sua disposição. Esse é um centurião. Esse centurião, chamado Cornélio, diz a Escritura que era um homem piedoso, capítulo 10, verso 2. Piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e que de contínuo orava a Deus. Ele não era um judeu convertido, porque tinha nome para judeu convertido. Ele era um homem temente, piedoso, mas não era judeu. Não havia sido judaizado. Ele era ainda servo de Roma, da corte chamada italiana. Mas Cornélio foi agraciado por Deus. E Deus queria fazer algo na vida de Pedro, que talvez seja o que Deus quer fazer com a minha vida, com a sua vida. Deus quer levantar um povo que pregue o Evangelho com sua vida, com toda a sua vida, entendendo que o Espírito Santo está em nós, está aqui, está aí e está com quem nós vamos falar. O Espírito Santo chega antes de nós na pessoa a quem nós vamos falar. Precisamos crer nisso. Precisamos crer que os nossos encontros não são casuais. Pedro, então, tem uma visão. 10:9. No dia seguinte, indo eles caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, vim de orar. Estando com fome, Pedro estava com fome, irmãos, quis comer, mas quando lhe estavam preparando a comida, sobreveio um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele. Ouviu-se, é para mais gente, não é só para um. Senão seria Pedro ouviu. Então ouviu-se que a casa inteira ouviu a voz. Levanta-te, Pedro, mata e come.
Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comia alguma coisa comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Ter uma experiência de êxtase é possível, é registrado em toda a história. Cristãos têm experiências de êxtase e de coisas sobrenaturais. Falar nessas experiências também é possível. Agora, teimar com Deus é um pouco difícil. Porque você está ouvindo a mesma ordem uma vez. Levanta-te e come. Não, Senhor. De modo nenhum. De modo nenhum. Porque jamais comi coisa alguma imunda. Passa-se um tempo. Levanta-te, Pedro. Mata e come. De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa comum e imunda. Ainda era um êxtase, irmão. Não era eu falando, não era você falando, era um êxtase, era algo sobrenatural. Pedro tinha consciência que era algo sobrenatural. E pela 3ª vez ele ouve: levanta-te, Pedro, mata e come. Eu teria medo. Pedro não. Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa comum e imunda. Pedro sabia muito bem separar o imundo do que o judeu podia comer. Até hoje é assim, os judeus comem uma comida diferenciada, não comem qualquer coisa. Mas então Pedro, chegam homens, Pedro estava perplexo, 17, lembra que os homens ficaram perplexos com o Espírito Santo? Falei para vocês, o Espírito Santo gosta de deixar a gente perplexo. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagaram se estava hospedado ali Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito. Gente, o Espírito disse 3 vezes, agora é a 4ª palavra do Espírito. Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. O Espírito Santo não desiste de mim. O Espírito Santo não desiste de você. O Espírito Santo quer que sejamos testemunhas, porque Ele já está falando aos corações. Mas precisa alguém ser testemunha. Alguém tem que corroborar. Alguém tem que estar junto ali, para quando o Espírito Santo falar ao coração, falar assim, é isso mesmo que está acontecendo no seu coração. Isso que está se passando no seu coração é Deus. Nós somos a testemunha. A obra não é nossa. A missão não é nossa. A missão é de Deus. Nós somos colaboradores na seara. Nós somos trabalhadores arregimentados. Uns já trabalham há muito tempo, outros começaram a trabalhar agora. Mas segundo a parábola de Jesus, receberemos o mesmo galardão. A vida eterna com nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro então desce com aqueles homens, vai até a casa de Cornélio, chega na casa de Cornélio e Cornélio explica que ele teve uma visão. Na verdade, Cornélio o adora. Aconteceu que, indo Pedro ao entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro. Olha só, um oficial da corte romana. Prostrando-se aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou-se dizendo, ergue-te, porque eu também sou homem. E falando ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo, vós bem sabeis. Peraí, gente. Ide pregai o evangelho a toda criatura, a todas as nações. Começando por Jerusalém, mas em Samaria, Judéia, Samaria, que era
desafeto, mas Pedro esteve com Samaria, Jesus esteve em Samaria, a mulher samaritana pregou em Samaria, Samaria se converteram muitas pessoas, Jesus ficou 3 dias em Samaria ensinando. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, é importante ressaltar, ser cheio do Espírito Santo não impede que a gente cometa erros teológicos. Bem, aqui se dirigiu dizendo, versículo 28 do capítulo 10. Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerar-se comum ou imundo. Entendeu? Entendeu. Então Pedro começa a falar, Pedro fala, se passam vários versículos, e aí no versículo 34, Pedro então declara, e aí a compreensão de Pedro já estava firme. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Agora estamos caminhando para o que Jesus quer, não é verdade? Então Pedro continua pregando, mas ainda faltava algo. Versículo 44 do capítulo 10. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, havia um sinal na carne, se circuncidado, que vieram com Pedro, ou seja, pessoas que eram da circuncisão, discípulos de Jesus, batizados com Jesus. Admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Aqui então, Lucas esclarece, deixa claro, que do capítulo 1 até o capítulo 9, os que estavam em Jerusalém, os que receberam, os 3.000, mesmo sendo de outras nações, não acreditavam que o Espírito Santo era para os gentios. Mesmo testemunho de Filipe, Filipe pregou para um eunuco etíope, provavelmente negro. Mas eles não entenderam, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que esses não sejam batizados? Estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo. Aí Pedro vê, foi preciso Pedro ver, e ordenou que fossem batizados em nome de Cristo Jesus. Então lhe pediram que permanecesse por alguns dias. É preciso que nós abramos a porta do Evangelho a todas as pessoas, porque o Espírito Santo está derramado sobre toda a carne. Talvez você não esteja vendo, como Pedro não via, mas Cornélio não era circuncidado, mas era um homem temente a Deus que orava, jejuava e dava esmola. E que por isso Deus visita Cornélio e diz para ele, olha, você foi ouvido e virá aqui um para falar com você. Eu vou trazer. E Deus faz todo um trabalho para trazer Pedro. E esse trabalho era para mostrar para Pedro que o Espírito Santo já agia na vida, na família de Cornélio. Mas Jesus não abre mão do projeto de Deus. O projeto de Deus é fazer a obra através das testemunhas. Por isso Isaías pergunta, quem creu na nossa pregação? Quem quer ser testemunha? A quem foi revelado o braço do Senhor? Agora sim, chegamos até nós. Nós temos que continuar sendo essas testemunhas vivas, que creem e que permanecem
no amor. Estamos buscando para a nossa igreja um renovo. Estamos buscando para a nossa comunidade aqui em Petrópolis uma revitalização. E então nós vamos entender, sendo testemunha, conseguimos produzir o fruto do amor que João 15 deixa para nós. Que Deus possa ver a minha vida, a sua vida, e ter misericórdia de nós, como teve de Pedro, de usar a ele, ainda com a teologia ainda, mas que estejamos dispostos. Mesmo que hoje você diga não, missões não é para mim. Amanhã alguém pregará de missões para você. E que você possa entregar o seu coração a missões e ser testemunha do que Jesus fez, do que Deus fez, do que foi profetizado, do que Deus é, do que Deus faz, do que tem sido acontecido na minha vida e na sua vida e do que fará. Abre a sua boca e com as suas palavras fale, porque quem fala por você é o Espírito Santo. E lá no outro lado, quem vai receber a mensagem também tem o Espírito Santo agindo no coração, convencendo, explicando e testificando que o nosso testemunho é verdadeiro. Que Deus nos abençoe e que possamos cumprir o chamado de Jesus de sermos suas testemunhas até o último morador da terra. Amém.